Muito bem, irmãos, enquanto as crianças vão indo, Mateus capítulo 5, vamos ler 3 versículos nessa noite. Nós vamos finalizar então essa primeira parte do Sermão da Montanha, chamada de bem-aventuranças. Então hoje a gente vai falar da última, que vai englobar aqui os 3 últimos versículos, e assim a gente finaliza então esse primeiro bloco do Sermão da Montanha, pregado por Jesus, escrito e muito bem escrito aqui por Mateus, o evangelista Mateus. Então Mateus capítulo 5, vamos ler do versículo 10 até o 12, de 10 a 12. Tem ali na projeção, se você tiver dificuldade de encontrar, tiver sem Bíblia, Mateus capítulo 5, versículos de 10 a 12. Que diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disseram todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Eu vou ler mais uma vez, mas eu vou substituir a palavra bem-aventurados por felizes, para isso entrar no nosso coração com mais clareza e mais eficácia. Felizes, felizes, os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Percebe que a primeira bem-aventurança lá vai começar falando de reino dos céus, e a última vai finalizar com o reino dos céus. São detalhes importantes. Mais uma vez, felizes sois quando por minha causa. Que causa? A causa de Cristo. Vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós. E aí eu vou trocar a palavra regozijar com alegrar, e o exultai com festejar. Alegrai-vos e festejai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vamos ter mais uma palavra de oração, irmãos. Ore a Deus para que o Espírito de Deus fale com você de forma pessoal, que seja algo que entre no seu coração, assim como já foi orado após o louvor. Senhor, em nome de Jesus, oramos para que as palavras proferidas por Jesus um dia, ali naquele lugar, naquela montanha, para aqueles discípulos, para aquela multidão, que gerou vida ali na vida daqueles discípulos e apóstolos, essa mesma palavra, Pai, possa gerar resultados significativos em nosso coração. Ó Deus, possa tratar o nosso coração, possa ajustar a nossa vida, possa nos colocar no lugar certo, para que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa fé, através da nossa igreja, através de nós. Oramos, ó Deus, para que a Tua palavra, ela não volte vazia, ainda que não gostemos dela, mas que ela não venha voltar vazia, que ela possa trabalhar de forma poderosa em nossos corações, em nome de Jesus, amém. Irmãos, aproximadamente assim, uns 10 anos, até 2009, eu participei da viagem missionária, de um trabalho missionário indo lá para São Tomé das Letras, em 2019. Em 2019, inclusive, nós fomos com a igreja aqui num ônibus, Alguns irmãos que estão aqui, inclusive, foram conosco nessa viagem missionária. E durante uns 5 anos, mais ou menos, 6, 5 anos, eu liderei esse trabalho de evangelização nessa cidade. O que é? Uma cidade muito mística, onde as pessoas vão ali, para se drogarem, para se divertirem, para poder ficar longe ali da cidade, longe das suas atividades e poder extravasar, num ambiente ali de música, de drogas, Então tem muita gente ali que vai para esse motivo, para esse fim. Então lá, os irmãos que foram comigo naquela vez perceberam que até tinha polícia lá, mas as pessoas estavam usando droga, fumando maconha, usando as coisas, e a polícia não falava nada, porque já era uma coisa meio que combinada ali, e as pessoas iam para lá para se divertir, para se perder ali. Então todo ano, em agosto, ainda tem essa festa na cidade, que dá mais de 15 mil pessoas assim de turista na cidade para poder estar ali se divertindo, extravasando, buscando ali uma mediação mística, muito movimento hippie, muito esoterismo naquela cidade.
E ali durante 10 anos eu participei de um trabalho que aconteceu ali durante uns 20 anos, né? E uma coisa me chamou a atenção num desses anos que eu estava lá, servindo ali na evangelização, na pregação mesmo de rua, foi que quando a gente chegou lá na praça para começar o trabalho de evangelização ali, através da arte, de música, teatro, né, todas essas coisas artísticas, uma pessoa lá, alguém que foi indo para curtir, falou assim: André, poxa vida, mas até aqui tem esse negócio de igreja? Poxa vida, até aqui esse negócio de Deus? Eu saio de lá, da minha cidade, talvez da minha família, do meio cristão, evangélico, católico, para vir extravasar, para vir lavar minha alma aqui na curtição, e agora esse negócio de Deus aqui nessa cidade. Até aqui tem esse negócio de religião. Poxa vida, e ele ficou muito indignado com aquilo. Provavelmente era um crente que estava afastado, que tentou fugir, era como se fosse um Jonas ali fugindo da missão de Deus, e quando ele vê a igreja naquele ambiente místico, pecaminoso, aquele sujeito se incomodou. E eu fiquei pensando sobre esse incômodo desse sujeito, que é um incômodo, irmãos, de muita gente. Como Deus, irmãos, é indigesto para as pessoas. Como o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, ele é algo assim que desce quadrado na goela das pessoas. Porque as pessoas têm um olhar para o cristianismo acerca de moralidade. Então quando o sujeito fala assim, até aqui tem esse negócio de Deus, o que ele está dizendo? Até aqui tem esse Deus de regra, que não quer que eu beba, que não quer que eu namore, que não quer que eu dance, que não quer que eu festeje. Então, o mundo tem essa crise com Deus, porque encara Deus como um ser moralista, que está caçando pessoas felizes nos seus ambientes festivos, para fazer dessas pessoas tristes. Então eu não quero esse Deus do cristianismo que joga água no meu chope. Eu não quero esse Deus do cristianismo que não gosta de dança, que não gosta de música, que não gosta de festa, que não gosta de curtição, que não gosta de uma gelada. Eu abri uma gelada, ele já começa a implicar comigo. Eu não quero saber desse Deus, então eu vou sumir desse ambiente religioso para ir subir numa montanha em cima das pedras, onde Deus vai lá olhar e falar assim, aqui eu não vou porque está muito pecaminoso. Eu chego lá, tem uns crentes lá. Ah não, esse Deus eu não quero. E aí, irmãos, eu percebo assim, vamos falar de nós, né, do nosso cantinho brasileiro. Aqui, falando de perseguição, a gente não tem uma perseguição como que é no Oriente Médio, em alguns lugares do mundo, em países asiáticos. Mas a gente, irmãos, o verdadeiro cristão, ele é indigesto. Eu vou dar um exemplo. Essa semana eu estava lendo uma reportagem de uma faculdade estadual lá de Santa Catarina. E há muitos anos existem grupos cristãos que nos intervalos das aulas se reúnem para orar uns pelos outros, para ler a Bíblia, para fazer isso. Existem organizações assim, que é legislada até pelo Estado, para poder ter essa liberdade de poder expressar a sua fé. E eu lendo essa reportagem, a diretora chegou num dos líderes lá e proibiu esse encontro. E aí foi parar na justiça. Resumindo a história, a justiça bateu na porta da faculdade e falou assim, é direito deles se manifestarem. E a mesma faculdade se manifesta com religiões de origem afro nas suas apresentações como instituição, e dá liberdade para quem é dessas religiões também se manifestarem. Sabe o que eu estou dizendo isso? Porque quando se trata de qualquer outra religião sem ser o cristianismo, é cultural, é arte, é expressão cultural, expressão artística. Mas quando é cristianismo, é expressão religiosa. Você pode ver, qualquer ambiente, por exemplo, um ambiente escolar, se há uma manifestação lá que tem cunho religioso, de origem religiosa, de cultos pagãos, é arte, é cultura. Mas se alguém lá, com cristianismo, abrir uma Bíblia, falar alguma coisa, não, aí é religião. Então no Brasil, a gente não tem uma perseguição como o Hamas persegue cristãos, como muçulmanos perseguem cristãos, ou como chineses, como coreanos do norte perseguem cristãos, ao ponto de matá-los. Mas há uma perseguição velada, silenciosa, que vai querendo minar as manifestações cristãs ao longo dos espaços públicos ou não públicos.
Haja vista aí o que aconteceu com a cantora lá, Cláudia Leite, que ela foi batizada lá em 2011, ela se coloca como uma evangélica, como uma cristã, e ela alterou um termo da sua própria música que falava Iemanjá e ela colocou Yeshua. Deu até problema no Ministério Público na Bahia. Mas se você citar qualquer outro tipo de religião, manifestação artística e cultural, falou de Jesus, falou da crença, da fé cristã, não, aí não pode porque é preconceito religioso. O que acontece com isso, irmãos? Isso, desculpa o termo que eu vou usar, mas é o único que eu encontrei. Isso vai castrando a igreja ao longo dos anos. As pessoas cada vez mais vai seguindo o que o apóstolo Paulo ensina em Romanos capítulo 12, de se amoldar a esse mundo, de ter uma mente amoldada com esse mundo, e vai tendo uma castração da manifestação do evangelho por meio dos crentes em qualquer tipo de ambiente. Sendo que nós estamos num país laico, que a partir da proclamação da República lá no século XIX, o país é laico, não é mais católico. Então, qualquer religião pode se manifestar. Mas a gente percebe uma intolerância muito grande acerca disso. E Jesus aqui no texto, ele vai dizer que essas pessoas que passam por isso, ou aquelas que passam no Oriente e na Ásia, são felizes. E aqui, irmãos, é um negócio que deixa a gente em crise. Como é que pode ser feliz alguém que está sendo, como que é o termo que o povo usa hoje? Quando cancela, né? Cancelado. Como pode um cristão ser feliz sendo cancelado? Como pode um cristão, Mateus, ser feliz se alguém está inventando mentiras a seu respeito, calúnias a seu respeito, por causa da sua fé? E aí ele escuta isso, não, eu sou feliz. Esse é o grande desafio, irmãos, da fé. E Jesus aqui finalizando essa parte das bem-aventuranças, ele vai falar assim, que esses são felizes, e além de felizes, tem que se alegrar e exultar, fazer festa, porque são desses o reino dos céus. São esses que pertencem ao reino de Deus. Então, queridos, como é que viver num mundo assim? Como o nosso? Eu não acredito, irmãos, aqui no Brasil em perseguição religiosa como no Oriente. Mas eu acredito muito na lacração. Na lacração. E talvez você já foi lacrado. Você não se manifesta mais como um cristão. E aí eu vou dizer para você, se é você, fica tranquilo, irmão. Não tem perseguição para você. Se você é um sujeito que se amoldou ao sistema desse mundo, como diz Romanos 12, 2... e você não está tendo a sua mente transformada e renovada pela ação do Espírito, você não vai ser perseguido. E aqui fica um detalhe para a gente pensar, se eu e você, em momento algum da nossa história de fé, Camila, ninguém enche nosso saco, ninguém nos persegue, não há uma perseguiçãozinha contra a nossa fé, irmão, é um sinal que talvez a gente está, num marasmo religioso violentíssimo. É um sinal talvez da piadinha lá do diabo do muro, né? Que tem um muro lá, o diabo está do lado do muro, do lado de dentro, e o anjo de Deus lá de fora. E o sujeito lá, o crente, no muro, pendurado no muro. O anjo diz para desce, rapaz, desce daí, vem para cá, desce, desce, desce. Não, e fica assim. Aí o diabão tá lá, deitado lá, o capetinha lá, tomando sol, de Ray-Ban, assim, de boa, só assistindo. E o anjo lá desesperado, desce, desce, desce daí. Aí o sujeito está lá no muro, Mateus, quem disse? Poxa vida, o cara aqui fazendo um esforço para me descer e o Satanás aqui, tranquilo? Aí ele falou assim, eu até posso descer, mas eu preciso ver com o Satanás aqui comigo. Ô, seu Satanás, o rapaz aqui está fazendo um esforço para me descer e o senhor está aí, não fala nada? Por que o senhor não fala nada? Não, porque o muro é meu, pode ficar aí mesmo. O muro é meu, cara. Tá bonzinho para mim enquanto você está no muro. O que o diabo mais quer, irmão, depois nós vamos falar um pouquinho dele. O presbiteriano não fala muito, é que tem medo, mas nós vamos falar hoje. O que o diabo mais quer é que você seja um crente frio, muretão, que não busca a Deus, que não serve a Deus, que não se manifesta em Deus, que vive uma vidinha assim mais ou menos. Deixa eu falar um negócio para você. Está seguindo certinho a cartilha do diabo. Ah, pastor, não acredito em diabo.
Não muda o fato dele existir, a gente acreditar ou não, irmãos. Se eu creio que a Bíblia é verdade, a Bíblia fala dele, o próprio Jesus disse dele, então é verdade. Então, irmãos, crente que não se coloca como um mártir, né, a palavra testemunha, uma testemunha de Cristo, esse Andressa vai passar pela vida aplaudido. Ninguém vai falar nada. Não vai ter uma perseguição. Mas também, irmãos, passou pela vida sem servir a Deus. E Jesus aqui, ele começa falando que a perseguição, em primeiro lugar, vem daqueles que buscam a sua justiça. Ô mundinho injusto esse nós, né, irmão? Pensa aí. Eu estava em casa à tarde, tomando um cafezinho, as meninas colocaram para assistir lá, aquele, como que chama? Chiquititas. Não é o antigo que você assistia lá não, Fernando, é o mais novo que eles fizeram. Aí eu estava tomando café, não é que eu estava assistindo, não estava assistindo não, viu, Fábio? Eu só vi essa parte. Aí a moça lá, surgiu um problema lá, que colocaram dinheiro na conta dela, fizeram uma transferência que não foi ela. E aí ela foi mandada embora da empresa que o noivo é dono. E o noivo, nem o sogro, acreditou nela, ela foi dispensada. E ali eu olhei aquele negócio de injustiça. Mas eu sei que aquilo é novelado, é mentirada, é só... É um drama ali para ter, né, o ambiente da novela. Aí eu já olhei assim, irmão, é injustiça esse negócio? Ninguém vai falar nada. E tem gente que não fala nada mesmo, quando vem injustiça. Tem gente conformada com a injustiça. A gente vive, irmãos, num país que a justiça só vale quando favorece o meu lado. E Jesus fala que felizes são perseguidos por causa da minha justiça. A gente só é justo, Fábio, quando é do meu lado. Por exemplo, vou dar um exemplo para você entender. Eleição. Vai ter um prefeito que é da área da enfermagem. O pessoal da enfermagem vota nele. O prefeito é da área da educação. A educação vota nele. O outro prefeito é da área tal. Ninguém está pensando num bem comum geral. Está pensando na minha área, no meu lado. E aí quando a gente vê questões de injustiça, irmãos, a gente rasga a Bíblia e vai para aquilo que favorece o meu lado. Sendo mais específico, por exemplo, no Brasil. O Brasil viveu uma ditadura lá, a partir de 64. Há pessoas que dizem assim, não foi ditadura. Eu fui a melhor fase da minha vida. Outras pessoas dizem assim, foi ditadura. Hoje existe uma outra conversa. Tem uma ditadura do judiciário. Alguns dizem, não é ditadura. E aí, irmãos, nesse meio tempo, a gente não consegue pensar com a própria cabeça. A gente pensa com a cabeça do nosso lado ideológico. Eu estou dando um exemplo porque é o que está no Brasil hoje, mas existem muitas questões de justiça que nós não nos manifestamos porque talvez eu vou sair no prejuízo nessa, então eu não me meto. E aí, o fato de você não se meter, você não vai ser perseguido. E aí a perseguição, irmãos, aqui, em primeiro lugar, ela vem para quem? Só para quem é cristão de verdade. Em primeiro lugar, perseguição só é para aqueles que resolvem viver uma vida com Cristo de verdade. Seguir a Cristo. E há uma diferença enorme entre seguir a Cristo e frequentar a igreja, irmãos. Há uma diferença enorme. Seguir a Cristo é ser perseguido por causa da causa da justiça dele, é ser perseguido por causa de Cristo, ao ponto de inventarem mentiras e calúnias a seu respeito. Crente que não se envolve com a causa de Cristo, não vai ser perseguido. Mas o crente que se envolve diretamente em levar Deus a sério, custe o que custar, irmão, prepara o lombo, você vai ser perseguido. E não é para te desanimar. A perseguição, ela serve como um termômetro de fé, para ver onde eu estou
no reino de Deus. É como se Deus, Mateus, estivesse na sala. E aí a perseguição é como se fosse um termômetro para me ver a distância que eu estou dele. Se não há uma perseguiçãozinha sequer contra a minha vida, talvez eu estou lá na rua, no quintal. Mas se eu estou me esforçando, Patrícia, para levar o que a Bíblia diz a sério, para poder seguir a Jesus, e as perseguições vêm, talvez, irmão, eu estou pertinho dele aqui. Então Jesus permite a perseguição, Camila, ele diz que é feliz, sabe por quê? Porque quanto mais perseguido por causa dele, mais perto dele está. E quanto mais perto dele a gente estiver, a felicidade verdadeira está ali. Então, irmãos, para quem quer viver uma vida com Cristo, num mundo como o nosso, corrupto, e aí eu não estou falando de política não, agora estou falando de nós, corrupto no nosso jeitinho, se você quiser pagar o preço de viver uma vida justa com Jesus, é perseguição para você. E aí é um detalhe que a gente precisa abrir um parênteses aqui. Tem pessoas que confundem perseguição com o problema que ele causa. Tem muito crente assim, ai pastor, ore por mim, estou sendo perseguido lá na empresa. Ah é, irmão, o que está acontecendo? Não, patrão, eu não gosto de mim por causa da minha fé. Não é, irmão, não gosto de trabalhar. Ele causa o problema, o patrão está sendo patrão, e aí ele vem para a igreja pedir oração, que é por causa da fé. Não, irmão, isso aí não é a perseguição bíblica. Existem perseguições e lutas que nós mesmos entramos por conta dos nossos erros. E aí os crentão justificam na fé. Perseguição bíblica é aquela que você está levando Jesus a sério, está fazendo o seu trabalho, está fazendo tudo o que a Bíblia manda você fazer. Você não está dando motivo nenhum para alguém pegar no seu pé, e ainda assim é uma perseguição. É aquela perseguição que eu disse no começo, que fala, nossa, mas até aqui tem Deus. A pessoa nem espera você chegar, mas o fato de saber que você é cristão, já há um preconceito ali. Agora, então, irmão, separa a coisa. Tem coisa que é luta que a gente arruma, não é perseguição. Agora, perseguição é se eu estou vivendo de acordo com a palavra de Deus. E aí eu vou dizer para você, tá facinho a gente ser perseguido no Brasil, na igreja, em qualquer lugar, se a gente resolver buscar viver a vontade de Deus. E pasme, Fábio, até na igreja. Eu sou de um tempo de moçada, de juventude, que a turma pegava no pé de quem queria levar uma vida de santidade. Eu sou de um tempo que eu já vi roda de meninos crentes tirando sarro porque o menino era virgem. Na igreja. Porque o rapaz resolveu se guardar para o casamento. E o crente dando risada dele porque ele era virgem. Eu vivi isso, irmão. Eu vi isso acontecendo. Fora assim, né? Quando a gente resolve viver o cristianismo a sério com Deus, numa igreja, numa comunidade local. Ou quando é pregado coisas que diferem dos pregadores de estimação que a gente tem. Então a perseguição, gente, ela não está só lá fora. Ela está aqui. Ela está em casa, na família. Quantas pessoas, quantas mulheres voltam para casa sendo boas esposas, mas o fato de ter ido na igreja, o marido fica injuriado. Ela cuida bem do marido, trata bem o marido, é boa esposa, mas o fato de pertencer a uma igreja, de ler uma Bíblia, de fazer uma oração, de ter uma fé em Cristo, já é motivo de implicância. Quantos maridos, quantas esposas implicam com maridos? Está indo na igreja demais. Está muito sistemático. Está muito não sei o quê. Acontece. A gente sempre viveu assim. Os meus pais sempre foi assim. A minha família sempre foi assim. Agora você quer vir com esse negócio de Deus aqui? Vamos só ir na igreja no domingo à noite, senta lá, escuta a palavra e vai embora. Nada de assumir compromisso. Aí você ficou empolgado com a turma lá na frente, agora você quer servir junto também. Não! Fica quietinho aí, cara. Existe. Existe esposas com o freio de mão do marido puxado. O marido não avança no reino de Deus. E é um bom marido, Fábio. Mas sabe o que é? Às vezes a perseguição está dentro de casa. A gente saltar para outro ponto aqui, irmãos. Eu me lembro de uma cena familiar.
Eu não era de igreja nessa época, não. Eu gostava da farra. E meu pai vivo ainda, meu pai bêbado, alcoólatra. E minha mãe, assim, se esforçando para ser uma boa esposa para ele, de tudo que meu pai fez de errado com ela, e a minha mãe perdoando e continuando e lutando pelo casamento. E essa imagem eu não esqueço. Um domingo, por volta das 6 e pouco da tarde, minha mãe arrumada para ir cantar no coral da Assembleia de Deus, com o seu coquinho, tudo prontinho. O meu pai deita com a cabeça, com o carro ligado do lado do pneu e fala assim: pode ir para a igreja, pode ir. Você vai lá cantar no coral? Pode ir lá cantar. E aquela época que o carro tinha que esquentar, lembra que o carro tinha que esquentar? Você tinha que ligar, deixar um pouquinho esquentando, quando o carro estava no álcool. Minha mãe ligou o carro para esquentar, André, meu pai deitou, bêbado, a cabeça assim, ó, aqui é a roda do carro, deitou e falou assim, dando risada: pode ir para o culto. Eu vi isso aí, irmãos, não me contaram. Eu tirei meu pai da roda do carro e falei para minha mãe: pode ir para a igreja. Existe casos assim, de maridos, pedra de tropeço dentro de casa na fé, e maridos crentes, não estou falando de ímpio não, crentes e esposas assim. O que é perseguição? Tem a ver com o meu comprometimento com Cristo. Crente meia boca, irmão, pode ficar tranquilo que não é perseguido. Se você é um crente que não ora, não lê Bíblia, não faz questão de manifestar sua fé, nada, fique em paz, irmão, talvez vai ser até abençoado, vai ser próspero, vai todo mundo gostar de você. Mas se você é um crente verdadeiro, deixa eu dizer um negócio para você: você não vai ser popular. Vai ter gente que não vai gostar de você, de graça, de graça. E a perseguição, Fernando, ela é inevitável. Então quando Jesus está dizendo isso aqui, irmãos, ele está dizendo que é inevitável, vai ter. Vamos voltar nos evangelhos e ler a história de Jesus. Jesus, uma vez ou outra, André, ele perdeu as estribeiras. Mas a maioria das vezes ele foi acolhedor, amoroso, sabe, tratou ali. E ainda assim mataram o homem. Ah, pastor, mas na soberania de Deus estava tudo certo. Mas teve a responsabilidade humana, teve o assassinato, teve o crime, teve a denúncia, teve a trairagem. Jesus, irmão, sendo Jesus, amado pelo espiritismo, amado pela umbanda, amado pelo até agnóstico, pelos filósofos. Esse homem bom, irmão, que não é só eu não, eu sou um picareta miserável, só estou aqui pela graça de Deus, não é o deles não, é Jesus. Jesus, ele entrou numa festa e teve que sair vazado, porque a turma estava caçando ele, não era o momento dele ainda. Jesus foi vítima, irmãos, da perseguição da igreja, dos fariseus, dos doutores da lei. E nós, irmão, que tem nossos pecadinhos ainda, uma hora anda com Jesus, uma hora dá uma caída, imagine nós. Então Jesus está dizendo, a perseguição, ela é inevitável. Se você quiser viver uma vida significativa com Deus, prepare, irmão, você não vai ser popular. Eu demorei um pouco para entender isso aí. Tinha uma época que eu ficava, Kátia, carregando mesa daqui, sabe, esse garçom que segura os pratos, para tentar assim, agradar um daqui, agradar um de lá. Irmão, chegou a hora que não dá. Porque eu percebi que eu fazendo de tudo. O ódio, a perseguição, é inevitável. Por exemplo, eu tenho meu posicionamento político, e tenho acima do meu posicionamento político, meu posicionamento de fé. Eu já fui criticado, irmão, por petista e bolsonarista. Você tem uma noção? Eu já escutei assim, bolsonarista, esse pastor aí, ele é esquerdista. Eu já escutei esquerdista, esse pastor aí, faz arminha. Irmão, até eu tentar explicar, cansa. Eu quero viver a justiça de Deus. Eu dei uma aula aqui sobre política. Esse pastor aí, falando de marxismo. Marxista, hein? Toma cuidado, hein? Comunista! Se eu falar alguma coisa agora contra o governo, bolsonarista. Irmão, que mundo que a gente vive, que mundo doente que a gente vive. Que as pessoas têm perdido a capacidade de raciocinar, de viver uma vida que agrada a Jesus, uma vida da justiça de Deus, uma vida que as pessoas perderam a capacidade de raciocínio.
que não consegue mais interpretar a vida, que não pensa mais com a própria cabeça. Agora, se eu fosse me preocupar com isso, irmão, eu não saía de casa. Eu vou dizer para você, você que quer viver uma vida com Deus justa, quer seguir a Bíblia, irmão, você vai ser perseguido. Em casa, na sua família, no trabalho, com aquele amigo, um monte de gente. É inevitável a perseguição. Segundo, por que somos perseguidos, pastor? Uma causa sociológica. O que passa na cabeça do perseguidor quando persegue o outro? E aí, a gente pode se encaixar tanto na vítima como no culpado, como perseguidor. Não pensa assim, não, eu sou a vítima. A gente pode se tornar o perseguidor. Então, eu me coloco tanto quanto o perseguidor como a vítima da perseguição. O porquê somos perseguidos? Porque viver, Danilinho, piedosamente vai denunciar a falta de piedade do outro. Se eu resolver elevar o nível da minha busca por Deus, vai evidenciar que o outro não busca. E o outro não quer admitir isso, então ele vai fazer de tudo para perseguir aquele que busca. Porque a santidade do outro incomoda. Então quem quer viver uma vida na luz, aqueles que professam a fé, que não querem viver no mesmo nível que você, eles vão fazer de tudo para te derrubar. Porque incomoda a sua piedade. Você viver de forma digna do Evangelho denuncia a impiedade dos outros. Uma explicação mais antropológica e sociológica, comportamental, por que persegue? Porque você está evidenciando o quanto ele é falho. E não quer dizer que aquele que está fazendo isso é perfeito, mas na cabeça do perseguidor, você buscando a Deus de verdade, levando as coisas de Deus a sério, você está evidenciando para as pessoas que ele não busca a Deus. E isso maltrata um religioso, irmão. Isso maltrata o mundo. A gente vive nesse negócio de todo mundo quer ser amoroso, né? Tem gente que é mais amoroso que Deus. Nós estamos nessa tendência. Por que tem essa tendência? Porque ninguém quer ficar por baixo. Às vezes, Fernando, no tratamento de presbitério, eu sou o chato do presbitério, porque eu leio a Bíblia e antes do documento da IPB tem a Bíblia, a gente tem que ver o que a Bíblia diz. Aí, alguns falam, esse pastor não é piedoso, esse pastor não fala de amor. Sabe que eu sou Satanás mesmo, então, pode pensar que eu sou isso aí, que eu não tenho paciência para explicar minha piedade. Fazer o que é certo hoje é ser maldoso. Mas sabe por quê? Porque evidencia a incapacidade do outro. E nós, por orgulho, temos dificuldade, irmãos, daquilo que está escrito em Romanos 12, de se alegrar com os que se alegram. Pensa num povo que é mesquinho, é os povos de igreja, irmão. O chorar com os que choram, André, nós chora. Não, irmão, vem aqui que nós chora, ombro amigo. Mas o irmão na bênção é uma tortura. O irmão bem sucedido, e aí eu estou falando só de Deus, não, sucedido na vida, no emprego, alguma coisa. Ou até de Deus, o irmão está ali desenvolvendo a fé, aquilo é uma tortura para o outro. Porque nós temos a incapacidade de se alegrar com as pessoas. E aí, aquela expressão de firma, puxar o tapete, Larissa. Por que puxa o tapete? Porque eu quero ser você. Só que eu não consigo ser você, então só vou estar no seu lugar se eu puxar o seu tapete. Eu preciso te tirar do espaço para que eu possa aparecer. Você precisa sumir da história para que eu brilhe. Por isso, irmãos, dentro de uma explicação, não estou nem falando de espiritualidade de Satanás, eu estou falando de vida humana. A gente não suporta alguém que se destaca. Tem pessoas que não suportam ouvir outra pessoa sendo elogiada, aquilo é uma tortura para o coração dele. Talvez um histórico de mágoa, de crítica que ele recebeu, e aí talvez é um sujeito que faz, não porque está servindo a Deus, mas ele quer o elogio, aí o elogio não vem, ele se tortura porque o outro está sendo elogiado. Aí o que ele faz? Ele começa a perseguir. Mas a perseguição não é igual do Oriente Médio, que ele chega e fala, é cristão? Não, começa a criar coisas para perseguir a pessoa. Irmãos, isso é tão pequeno. E Jesus vai dizer que bem-aventurados são perseguidos, mas eu vou acrescentar aqui, uma licença poética, mas infelizes são os perseguidores. E às vezes, irmãos, a gente se coloca nessa posição do perseguidor.
mas um perseguidor velado, um perseguidor que não mostra a sua cara, mas no fundo do coração que está por trás eu quero destruir essa imagem para que a minha apareça. E aí Jesus já nos orientou que ia ter isso, irmãos. O porquê que viver piedosamente somos perseguidos, porque revela a impiedade do outro. E as redes sociais, irmãos, contribuem muito para isso. Eu fui conversar com o Fábio e com a Letícia hoje de manhã ali na porta. Antigamente, assim, não tinha menos confusão relacional. Por que que tinha? Porque você via pouco. Por exemplo, antigamente, eu ainda peguei uma transição, estou aqui na beira dos 40, então eu peguei a fase que não tinha celular. Eu fui ter celular depois de jovem. Então não tinha rede social. Então, na igreja eu via um irmão no domingo. Então, quando eu ver o irmão, eu não sei o que aconteceu durante a semana. Eu vou compartilhar a vida com o irmão, eu vou viver feliz com ele. Mas com esse fenômeno chamado rede social, a gente sabe que o irmão acordou e dormiu. Quando chega no domingo, irmão, já tem um histórico de informação na sua cabeça, que talvez regou a sua mente de inveja, de um monte de coisa. Quando você vê o irmão, você já não está aguentando o irmão. Mas antigamente, você via pouco as pessoas. Quando você precisava falar com alguém, ou você ligava, ou você ia até a casa. Eu não sou assim velho, irmãos, mas eu peguei a época de quando você quer conversar com alguém, você só ligava assim, fulano, você está em casa? Tô indo aí. Eu sou da época de sentar na calçada e conversar com as pessoas. Eu já escrevi carta, Andresa, e recebi carta. Comunicação, irmão, você não via tanto. Então você não sabe o que está acontecendo com o irmão, você sabe o que ele conta. Havia um relacionamento melhor. Mas hoje, gente, a gente quer saber de tudo, sabe de tudo. Isso vai envenenando o nosso coração. E aí quem quer viver de forma justa vai ser perseguido de graça, porque está denunciando o pecado do outro. Então ninguém pode denunciar o meu pecado. E aí uma vez eu ouvi uma pregação que eu não esqueço e eu levo isso para a minha vida. Se você quer que uma igreja, uma instituição igreja, seja uma igreja justa, santa, reta, que busca a Deus de verdade, não adianta você ficar cobrando os irmãos. Às vezes eu caio nessa besteira de cobrar os irmãos, mas é em vão. O que eu aprendi sobe o seu nível de busca por Deus e de justiça. Porque se você subir o seu nível de justiça, sem falar uma palavra por irmão, o seu nível de justiça vai denunciar a injustiça do outro. E aí se prepara, amigão, você vai ser perseguido. Mas Jesus disse, bem-aventurado os que são perseguidos. Então, irmãos, perseguição é inevitável. Segundo, o porquê nos persegue e o porquê perseguimos outros? Porque não suportamos a luz do outro. Aquilo revela a nossa incapacidade e impiedade. Então a gente critica, porque a gente quer se esconder atrás da crítica. Mas na verdade aquilo está nos ferindo. E para finalizar, irmãos, em última análise, a perseguição ela é resultado de uma ação maligna, diabólica, que age na vida das pessoas. Satanás, ele é real, irmãos. Jesus falou sobre Satanás, a Bíblia falou sobre Satanás. Satanás, irmãos, ele não é aqueles crentes sem vergonha que falam assim, cometi um crime, o Satanás entrou no meu corpo, eu roubei. Não é isso. Satanás, ele trabalha a médio e longo prazo. Ele trabalha na sua própria vaidade, no seu próprio ego, no seu próprio materialismo. Na verdade, 80% das ações demoníacas, Alexandre, somos nós que fazemos, só 20% é o diabo. O diabo é só aquele meme, Mateus, que fala assim, você viu lá? Tá vendo? Quem faz as coisas somos nós. E aqui, irmão, Satanás não queria a vitória de Cristo. Satanás levou Cristo foi lá na tentação no deserto. Satanás entrou em Judas para impedir a Cristo. Pode ficar tranquilo, irmão, deixa as crianças acomodar e fique em paz. Estou finalizando. Presta atenção nessa parte, que isso aí que você precisa ter discernimento de espírito. Que às vezes você está dando brecha para o Satanás e não sabe. Então presta atenção, as crianças cultuadas vão sentar e vão ficar na bênção. Mas presta atenção, irmãos, talvez você pode ser um instrumento de Satanás sem saber. Sabe quando o irmão chega e fala uma fofoca para você, Mateus? Eu vou lá e falo para o outro, para o outro, para o outro, para o outro. Não, pastor, não foi Satanás, fui eu. Não, Satanás, ele age a partir dessas questões.
Quando você vê o outro irmão, igual eu falei, prosperando e você não, você fala, olha lá, tá vendo? Injusto, não sei o quê. Satanás vai entrar no seu coração. Satanás entrou no coração de Judas, mas os discípulos não perceberam que Judas estava endemoniado. Quando está lá na mesa da ceia, Jesus fala, vai e faz o que tem que fazer, ou diz assim, existe um traidor entre nós. Eu acho interessante isso aí, porque os próprios discípulos dizem para Jesus, porventura sou eu, mestre? Ele se coloca na condição de poder ser um traidor. Então, irmãos, em última análise, Satanás, ele age para destruir a nossa vida, e a perseguição, Cida, serve para minar a nossa fé. Então, Satanás vai perseguir para você desanimar, para a pessoa desanimar, eu não aguento mais. Aí aquelas coisas dos antigos falavam, não vira crente não, que dá um azar danado. Você estava lá na boa, na sua religião, ou sem religião, virou crente, só vê que é só luta, então não vira crente não. Aí tem uns irmãos que só olham para a vida na ótica da luta, do problema. E aí Satanás sabe que esse irmão é presa fácil, que é aquele irmão que é movido só à vitória, e aí quando a vitória não vem, ele começa a ficar chateadinho, aí vem as lutas, aí o Satanás vai deitando e rolando para o irmão minar na fé e desanimar na fé. Então, queridos, em última análise, Satanás, ele age para perseguir a igreja. Só que é uma palavra de Jesus. Quando Pedro ali, ele dá lugar para Satanás e vai chamar Jesus para não ir para a cruz, Jesus repreende Satanás na vida de Pedro. E depois ele vai dizer que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Deus. Eu quero finalizar lendo um texto com os irmãos, lá em 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 7. E aqui eu fecho. Talvez você é perseguido, irmão, persevera. Talvez você é um perseguidor, irmão, se converte. Larga a mão disso. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar acerca desse tema. Quando eu e você resolve viver uma vida com Cristo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Em tudo, olha só, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Versículo 9. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte e em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes em ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Para finalizar, versículo 16, 17, 18. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Por isso, você que é perseguido, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Promessa de Deus para cada um de nós, irmãos. Suporte o dia mau, suporte a calúnia, a crítica, e se você é o perseguidor, sai hoje desse lugar de perseguidor. É melhor ser o perseguido. Seja o perseguido, porque o perseguido está do lado de Jesus. Então, queridos, há um chamamento para mim e para você nessa noite, para nós orarmos, para que eu e você seja cada vez mais parecidos com Jesus, e que ser parecido com Jesus faça de nós casca grossa para suportar as perseguições, as tribulações da vida. Eu quero orar por mim e por você. Feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Talvez você é um crente assim, aqueles crente meia boca. É um crente assim, mais ou menos, assim, meio morno, assim, nem lá nem cá, porque você não quer se comprometer. E talvez
O fato de não querer se comprometer é medo mesmo, porque, pastor, eu até tenho um desejo no meu coração, mas o mundo está tão perigoso. Se eu professar minha fé, vai ter problema em casa, vai ter problema no trabalho. Eu quero orar pela sua vida, meu irmão, para Deus te dar uma ousadia hoje à noite, para que você saia do senso comum da fé, da zona de conforto do banco, e se manifeste como um filho de Deus, como um testemunha do Senhor. Mas eu quero orar para você que tem sido perseguido, tem estado cansado por conta de perseguição, e às vezes a sua perseguição é dentro de casa, é no lar, e essa dói mais, porque são as pessoas que a gente ama. A minha oração é para que o Senhor fortaleça a sua fé, assim como Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 4. A gente pode até ficar perplexo, abalado, mas não destruído. Vai valer a pena perseverar. E a minha oração é para que o Senhor sustente você. Mas eu quero orar também por aqueles que têm sido os perseguidores. Aquele que tem se incomodado com a piedade do outro e por se incomodar persegue. Deus tem algo novo para você, meu irmão. Deus quer fazer uma história nova na sua vida. Deus quer trazer satisfação para o seu coração. A desgraça do outro não precisa ser a sua alegria. Você pode se alegrar em Deus. Deus pode fazer algo novo na sua vida. Ainda que você passe por problemas, você vê o outro no sucesso, você vai ter a capacidade de se alegrar com aquilo. Porque você vai ser um verdadeiro servo do Senhor, servindo a Cristo de verdade. Pode apagar as luzes, Douglas, vamos orar. Ore de forma sincera. Não é hora de você pensar no outro. Ah, é o irmão fulano que tinha que estar aqui. Não é o irmão fulano, não, é nós mesmo aqui. Coloca a sua vida diante de Deus. Que tipo de pessoa você é? Ô pastor, ao ouvir isso eu percebi que ninguém me persegue. Será que eu estou vendo uma frieza? Pode ser, irmão, pode ser. Deus está te chamando para ver um compromisso real com Cristo. Está mais perto dele. Senhor, nessa noite nós queremos, debaixo dessa palavra, entender, ó Deus, que esse mundo é mau, e vai ter perseguição, por causa do nome de Jesus, porque Jesus é indigesto, e o próprio Jesus disse que ele não vem trazer a paz, em certo sentido, mas ele vem trazer a espada, porque ao mesmo tempo que ele vai ser amado, vai ser odiado, e assim são os seus discípulos. Não tem como se conformar com esse mundo. E nos ajuda, Senhor, a se apegar à justiça do Senhor. Ainda que viver de forma justa, a gente pague um preço de ser julgado, de ser taxado. Alguns que podem até perder o trabalho, o emprego, se for resolver viver de forma justa. Mas nós queremos ser uma igreja bíblica, Senhor, que busca servir o Senhor de verdade. Nós não queremos passar pela história apenas como religiosos, como os frequentadores de igreja. Nós queremos ser sal e luz, como diz o próximo texto que nós vamos estudar. Nós queremos servir o Senhor com intensidade, com força, e suportar as perseguições em favor do Evangelho. Ter um coração curado, não ser um coração mais ofendido. Mas gente que entende que o processo da fé, o processo do serviço é luta, é batalha. Não permita, Deus, que os meus irmãos, aqueles que têm sofrido demais, venham desistir da caminhada. Pelo contrário, que eles continuem servindo ao Senhor. Em nome de Jesus. Fiquemos de pé, irmãos. Vamos cantar esse louvor finalizando. Essa declaração de fé que a gente quer